Verana. Oi, quantas horas que é agora? 4h42. 20 para 5. Vai dar para gravar os 6. É, vai dar. Atenção. E a senhora faz a live da senhora inteira. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a você um entendimento de que precisamos estar alinhados no tempo, no espaço, sabendo o que está acontecendo ao nosso redor, sabendo o que a palavra de Deus nos diz para hoje, para amanhã, para a eternidade, podendo estar alinhados com a vontade de Deus, sabendo que tudo que Deus fez é tão perfeito, é tão real e que há um propósito em todas as coisas. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a Terra, a criação da Terra. Como foi feito esse planeta tão lindo? Como foi feita com tanta perfeição, com tanto equilíbrio o planeta Terra para que nele tivéssemos vida? Em todo o sistema solar só encontramos vida no planeta Terra. Será que tem vida em outros planetas? Haveria esta possibilidade? O que a palavra de Deus nos diz? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Deixe-se ser convencido pelo Espírito Santo da verdade absoluta, pois Ele é Senhor, Ele é sábio, Ele é Deus. E Ele quer falar conosco, quer falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos diz que no início Deus criou todas as coisas. A primeira coisa que temos no início de toda a criação é o próprio Deus. No princípio, Deus. É o que está aí em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Nós vimos no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o versículo 1. E o versículo 2 nos diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vemos então aqui que na criação de todas as coisas, Deus então vai primeiro trazer os ingredientes para a criação de todas as coisas. Não é assim que a gente faz? Você que está acostumado com a culinária, se você vai preparar um prato qualquer, você coloca os ingredientes ali. Você vai preparar um bolo, farinha de trigo, leite, manteiga, o óleo, açúcar, ovos, não é assim? A gente coloca ali os ingredientes e depois vai processando aqueles ingredientes para fazer o que temos de fazer. Levar ao fogo, tanto tempo no fogo, tal temperatura, e depois aquele cheirinho gostoso daquele bolo que está pronto. Pronto para ser experimentado, pronto para ser comido, pronto para se tornar energia para o nosso corpo. Assim, o versículo 2 nos diz que Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não tinha vida, vazia, e havia trevas por sobre a face do abismo. E vamos ver que a primeira coisa que Deus vai criar é a luz. Mas algo muito interessante está escrito, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muitos dizem, onde há água, há vida. Não, onde a água pode ter vida, nem sempre. Onde há água, há água. Então, nos cometas, por exemplo, há água, mas não há vida.
nos planetas onde se pesquisou a existência de água, pode ter água, mas ainda não teve evidência de vida. Então, mas aqui está o Espírito de Deus pairando por sobre a face das águas. Esse pairar aqui, o verbo no hebraico, é como chocar, como a galinha está chocando seus ovos. A galinha está ali trazendo a energia, o calor, para que se desenvolva, haja temperatura ideal para que os ovinhos chocos ali, a vida ali dentro daquela casquinha de ovo, possa romper, o pintinho possa sair ali, depois de chocado, depois desse tempo, dessa temperatura ideal. É como, assim, a galinha é como a mãe, ela vai gerar, ela vai cuidar, ela vai estar cuidando dos filhotinhos depois. O Espírito de Deus estava gerando a vida, gerando a criação de todas as coisas, junto com o Pai, junto com o Verbo de Deus, que é Jesus, para que pudessem cuidar do que foi criado. Nós, quando criamos alguma coisa, é como um filho. Um livro que você escreve é como um filho. Uma planta, um jardim que você planta, uma plantinha num vaso, é como um filho, se você tem aquele carinho, aquele cuidado, uma orquídea, uma planta de estimação, é tão lindo você cuidar. Aquela obra que você fez, seja um músico compondo uma canção ou uma sinfonia, seja um arquiteto desenhando um prédio ou uma construção, aquela obra criada, há uma afinidade, há algo pessoal que passa ali. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vamos ver que a criação, ela se completa em 6 dias. Nós vamos ver que no primeiro dia, o Senhor disse, haja luz. Este primeiro dia foi um preparo para a criação do 4º dia. No 4º dia foram criados sol, lua e as estrelas. Precisava de ter a luz para criar o sol. Precisava de ter a luz para criar todas as estrelas. Precisava ter a luz para que a lua refletisse a luz do sol. Então nós vamos ver estes 6 dias da criação, eles vão estar assim, os 3 primeiros dias vão preparar os 3 últimos dias. Haja luz, um preparo para o 4º dia, sol, lua e estrelas. No 2º dia, houve a separação das águas do firmamento. Deus separou as águas. Você sabia que aí nesse universo tem água? Tem água no universo. Acima dos céus tem água. Abaixo da terra tem água. Um oceano debaixo da crosta terrestre tem água. O Senhor fez separação das águas e do firmamento. Esse 2º dia vai fazer o preparo para o 5º dia, porque no 5º dia Ele vai colocar peixes, animais marinhos e os que rastejam e as aves dos céus. Então, no primeiro dia, haja luz. Preparou para o 4º dia os luzeiros no céu. No 2º dia, a separação das águas foi importante para o 5º dia. Penúltimo dia, que é aparecimento dos peixes e das aves e dos répteis. O 3º dia, separação da porção seca, a Pangeia, e as plantas segundo as suas espécies e os mares. Então Deus disse, apareça a porção seca. Ele não falou várias porções secas. Hoje nós temos 5 continentes, mas no início tinha só um.
Todos os continentes que temos hoje, eles se agrupam como um grande quebra-cabeças. O Brasil se encosta perfeitamente no oeste aqui da África, e assim nós temos uma só porção seca, a chamada Pangeia, e tinha um mar só, chamado Pantalassa. Pela ciência hoje, já estava lá na Bíblia. Você não precisa dizer que a Bíblia é um livro de carochinha, é um livro de historinha para as crianças, não. No primeiro capítulo já fala da Pangeia, já fala do Pantalassa, já fala que antes era um continente só. A Bíblia já fala isso. Então, apareça a porção seca, foi o preparo para que a terra se enchesse de plantas e fossem criados os animais domésticos, os animais selváticos e a criação do homem. Então, nós vemos aqui que Deus, quando criou todas as coisas, quando Deus fez tudo, Ele fez com um projeto e Ele fez com um cronograma. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus sábio, é um Deus cientista, é um Deus que traz a evidência de todas as coisas e criou tudo de forma perfeita. Assim como nós fazemos um cronograma, fazemos um planejamento, e o nosso planejamento, ele precisa ter uma sequência. Eu preciso ter isso para que eu faça isso. Por exemplo, se você vai fazer o projeto de uma casa, tem de ter o terreno. Onde será a casa? Uma casa na montanha? Uma casa na praia? Uma casa na árvore? Como será a casa? O tamanho? Para quê? E o que você vai precisar? Uma casa de madeira? Uma casa de alvenaria? Uma casa de gelo? Como será? Dependendo do lugar. E você vai precisar de toda a matéria-prima. E você vai fazer a sequência da sua obra, daquilo que você vai produzir. Deus fez toda essa sequência. Deus fez toda a sequência da criação. No primeiro, segundo e terceiro dias, Ele preparou as bases para o quarto, quinto e sexto dias. Ele criou todas as coisas que existem em 6 dias. De 24 horas? Sim, de 24 horas. Depois vamos ver isso em um outro programa. Mas de 24 horas, sim, porque ele diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Houve tarde e manhã. Você sabia que a Bíblia fala da forma da Terra? Há poucos dias nós estivemos aí com o pessoal da Terra plana, mas a Terra é esférica, a Terra é redonda, e nós temos provas, evidências da forma da Terra pelas fotografias aí, ó, fotografias da NASA, fotografias tiradas lá do Hubble. Nós temos a nossa Terra tão linda, azul, com os continentes aí está a Terra. Em Jó, capítulo 37, de 11 a 12, o Senhor nos diz o seguinte: também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que ele lhes ordena sobre a redondeza da terra. O livro de Jó foi um dos primeiros livros escritos antes de termos um livro, uma página da Bíblia escrita. Estava a vida de Jó. Não tinha nada escrito. E é um livro com tanta sabedoria. E ele diz que de umidade carrega as nuvens. Observando as nuvens, umidade, elas espargem relâmpagos. Das nuvens vêm os relâmpagos, vêm os raios com barulhão do trovão. Segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma ou outra direção. As nuvens vão para norte, para o sul, leste ou oeste, para fazerem o que ele lhes ordena sobre a redondeza da terra.
Hoje nós temos as fotos dos satélites já para o nosso serviço de meteorologia. Se eu quero saber que tempo vamos ter amanhã na nossa cidade, aqui no Brasil, nós já temos as fotos sobre a redondeza da Terra, das nuvens. Já se pode prever um ciclone, se pode prever uma tempestade, se pode prever uma frente fria, uma frente de calor, se pode prever pelo serviço de meteorologia, mostrando as nuvens sobre a redondeza da Terra. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso está escrito aqui no livro de Jó. A Bíblia. Você não precisa ter vergonha da Bíblia. Quando disserem na faculdade para você que a Bíblia é um livro de carochinha, é um livro de historinha, é um livro de lendas, você vai dizer, olha, antes do serviço de meteorologia, com tanta precisão, a Bíblia já falava das nuvens sobre a redondeza da terra. A Bíblia já falava da forma da terra. Galileu Galilei quase foi para a fogueira por dizer que a Terra era redonda. Pensavam da Terra em cima de um elefante, em cima da tartaruga, caminhando devagarinho sobre o vácuo. Como assim? Mas quase ele vai para a fogueira por isso. Porque achavam que a Terra era o centro do universo e não que a Terra girasse em torno do Sol. Então, a Bíblia não fala que a Terra é o centro do universo. A Bíblia não fala isso. Mas o que a Bíblia fala tem comprovações na ciência. Vão acontecendo as evidências da ciência. Você sabia que a ciência erra? Claro que erra. É de acordo com o conhecimento de cada época. Quando eu estudei odontologia, havia certos dogmas dentro da odontologia, certos conceitos que foram mudados com outros conhecimentos que vieram. Já a palavra de Deus não muda. A ciência muda, está sempre mudando, sempre mudando. Quando eu tive meus filhos, a medicina orientava a dar leite em pó para as crianças. E a gente, na minha época, todo mundo fazendo mamadeira com leite em pó. Até que voltou novamente o conceito da importância do colostro, do leite materno para as crianças, para as mães, para a família. Os conceitos mudam. Quando meu esposo estudou medicina, não podia comer muito ovo, 2 vezes ou 3 na semana, não mais que isso. Hoje, pode comer 10 ovos por dia sem problema algum. A medicina falava que não podia fazer comida com banha de porco, que era um veneno para a saúde. Hoje o veneno já é o óleo de soja, e já se aceita a banha de porco. Por que que a ciência muda? Os conceitos vão mudando, são cambiáveis. Há evidências. Nós estamos aí debaixo de tanta opressão com a questão do Covid, com a questão do coronavírus. Uns dizem uma coisa, outra, e a ciência vai comprovando a evidência, a eficácia da ivermectina, da hidroxicloroquina como medicamentos eficazes. A medicina muda os conceitos, sim, de acordo com o conhecimento, mas a palavra de Deus não. E o que a palavra de Deus nos diz permanece eternamente. Nós podemos ver Isaías capítulo 40, verso 22, diz assim sobre a redondeza da terra: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Está escrito. Isaías escreveu no capítulo 40, Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra. A Bíblia já falava que a Terra é redonda antes dos nossos satélites fotografarem o planeta. Antes de ser confirmado pela ciência a forma da Terra, a Bíblia já dizia.
E nós vimos aqui que não é apenas no livro de Jó, não apenas em um livro, em uma passagem, porque é importante ter outras passagens bíblicas para confirmação. E nós temos aqui em Jó e temos também no profeta Isaías. Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra. Bem, vamos ver um pouquinho sobre a geologia, o dilúvio e a crosta terrestre. Nós sabemos que a questão do dilúvio não é muito analisada hoje pela ciência. Se sabe, se tem muitas indagações sobre os fósseis, sobre os dinossauros. E por causa dos dinossauros, dos fósseis, houve até um tempo de estremecer com relação a Gênesis capítulo 1 e 2. Mas são cientistas cristãos, na sua grande maioria, paleontólogos, que estão aí escavando e buscando os fósseis, milhares de fósseis, mostrando a existência, sim, dos dinossauros, mostrando a sua extinção. E para nós hoje não é novidade a extinção de alguma espécie. Quantas espécies estão sendo extintas? Porque vai fechando o cerco para eles, não vão encontrando alimento, não vão encontrando espaço, então vai diminuindo o número daqueles animais e eles se extinguem. Foi o que aconteceu com os dinossauros. Mas os dinossauros não vão trazer para nós um significado de que a Bíblia não é verdade. E sobre o dilúvio e sobre a arca de Noé, nós vamos ver que a palavra de Deus nos traz algo tremendamente claro, que houve uma catástrofe mundial. Uma catástrofe tão grande que abriu as comportas dos céus, abriram-se as fontes dos abismos. Bem, nós sabemos que se essas fontes, que é como um grande oceano, muita água debaixo da crosta terrestre. Essa água que daria para cobrir o planeta. Essa água que, se ela subisse por frestas, ela haveria de subir a quilômetros de distância de altura e se precipitar como chuva. Muita água. A água do dilúvio. E esse dilúvio ou essa catástrofe que houve aqui sobre a Terra foi capaz de separar a Pangeia nos continentes. Está acontecendo uma deriva continental. Ou seja, cada ano que passa, os continentes se afastam um do outro cerca de 2 centímetros por ano. E alguns dizem, essa separação veio há milhões e milhões de anos. Se fosse considerar esta separação lenta e gradual. Mas se ela fosse lenta e gradual, ela iria perdendo a forma desse encaixe de quebra-cabeça. E ali no fundo dos oceanos, nós temos como que a emenda, nós temos ali pontas, nós temos a grande cordilheira dentro do oceano, mostrando uma grande catástrofe repentina, que aconteceu violentamente, afastando os continentes. Não é muito estudado, eles não pensam em estudar o dilúvio. Por quê? Porque acham que é religião. Então, tudo aquilo que possa comprovar a veracidade da Bíblia é deixado de lado. Não se estuda, mas a verdadeira ciência tem de perguntar: onde está a verdade? Como foi a deriva continental? Como foi? A geologia nos mostra as camadas ali, como que houve um tempo em que tudo aqui estava submerso, debaixo de água. Tudo submerso. Os próprios fósseis que nós temos, eles não aconteceram a fossilização destes animais por alguma coisa gradativa. Não. Senão seus corpos teriam virado pó.
mas foram fossilizados por algo rápido, uma catástrofe repentina, a lama cobrindo rapidamente seus corpos e se fossilizando. Olha o que a Bíblia nos diz no Salmo 104, de 5 a 10. Diz assim: lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram e a voz do teu trovão bateram em retirada. Aí muitos que são contrários à questão do dilúvio vão dizer: então houve um dilúvio que cobriu até o Himalaia, até o cume do Everest, 8.000 metros acima do nível do mar? Não. Nós podemos ver que quando havia um só continente, havia muita diferença na temperatura, no clima e na topografia. Provavelmente as montanhas, os montes eram mais baixos. Por quê? Porque essas grandes cadeias de montanhas, elas surgem por um movimento rápido e repentino. É como se um trem estivesse entrando num túnel e pusesse uma parede ali e ele freasse ou ele batesse, os primeiros iriam encarrilhar. Um vagão em cima do outro, depois um vale, no meio ali eles iriam subir e finalmente também ricocheteando a força da reação, eles iriam desencarrilhar também. Então teríamos alto, baixo e alto. E nós podemos ver isso na superfície terrestre, nas cadeias do Himalaia, dos Andes, nas montanhas rochosas. Então, há evidências científicas do dilúvio na Terra. Há evidências, mas muitos cientistas não querem estudar, apesar das evidências. A deriva continental, diz aqui a palavra: elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. É muito linda a palavra de Deus. E nesse texto aqui do Salmo 104, nós podemos ver a terra recebendo coisas novas, a terra tendo seus montes sendo elevados, descendo os vales até o lugar que Deus preparara. Deus colocando divisa às águas, aos mares que não ultrapassarão. E o Senhor fazendo rebentar fontes nos vales, água doce. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é digna de aceitação. Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Feche seus olhos, curve a sua fronte, creia na palavra de Deus e descanse nele. Senhor, aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos por Tua palavra que é viva, eficaz, a Tua palavra que é perfeita, que nos ensina, que nos revela a Tua glória. Nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor nos dê a Tua sabedoria para confirmar não apenas a veracidade da Tua palavra, mas para termos razão para defender a nossa fé. A Tua palavra foi escrita por Ti, nos foi dada por Ti e nós cremos na Tua verdade. E cremos na evidência desta verdade sobre a terra. Ajuda-nos a confiar em Ti, a descansar em Ti e a entregar nas Tuas mãos nossa vida a este Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Crer neste Deus maravilhoso e saber que Ele é sábio, fiel, justo e bondoso.
é o que devemos fazer. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, aqui na Rede Super, alinhando os ponteiros na presença de Deus. Tenha orgulho da Bíblia, alegria em lê-la. Deus te abençoe.